Salve Maria! Meu nome é Maria da Encarnação e eu sou do Espírito Santo. Bom, a minha história de vocação é assim. Pela graça de Deus, eu nasci em uma família católica. Fui criada com bases católicas, mas eu sempre quis ser mãe e esposa. Sempre quis casar e ter muitos filhos. Não conheci nenhuma religiosa, nunca tive contato com freira. Então, bom, não passava pela minha cabeça nada disso de discernimento vocacional, de pensar em vocação, para que eu fui chamada. Eu achei simplesmente, bom, eu quero arranjar um bom marido, casar, ter um casamento feliz, ter muitos filhos. Bom, para mim era isso. Então, assim eu cresci com essa ideia. Tinha os meus pais como exemplo, a minha família, com tudo que eu via nos meus tios. Ninguém nunca falava nada de ser religioso, assim. Então, bom, achei que assim teria que ser. Não? Crescer, me casar e ter filhos. Então, bom, assim foi crescendo. Mas quando já chegando aí na adolescência, eu achei que, bom, o que eu fazia estava bem, que estava bom. Ia para a missa, mas achava que quando eu quisesse eu poderia faltar à missa. Então, fui crescendo assim, nessa parte já do ensino médio. Então aí eu estive afastada da igreja, estive afastada de Deus, né? Intimamente afastada de Deus, porque eu achei que o que eu fazia estava bem, que, bom, não importava, não? Então assim, fui morar com as minhas primas para estudar fora. E em 2012, quando eu já estava na faculdade, eu estava fazendo farmácia aí nesse tempo, bom, vivia uma vida normal, como o que as minhas amigas faziam, o que os outros faziam, era o que eu fazia também na cidade, não? Saía, ia pra festa, saía com as minhas primas, com as minhas amigas, mas depois isso já estava me incomodando muito. Não? Em 2012, eu falo que foi o meu primeiro chamado, mas o chamado à santidade. Eu vi que esse não era o caminho que Deus queria para mim. Não? E com a graça de Deus, Ele foi colocando a sua mão na minha história, digamos. Assim, quando a gente olha para trás, a gente vê em cada momento onde Deus colocava a sua mão e, bom, nos preservava de muitas coisas. Então aí eu conheci um grupo de jovens que me convidou para fazer um retiro. E, bom, aí de fato isso me incomodava muito, porque eu via que o que eu estava fazendo não estava bem. Não, que não era para isso que Deus tinha me chamado. Então eu comecei, a passos muito lentos, mudar de vida. Então, bom, já deixei os outros amigos que eu tinha, já não saía mais, não ia para festas mundanas, não mudei o meu tipo de diversão. Então, essa foi a primeira conversão, esse voltar para Deus. Mas ainda assim foi muito lento. Não? Digo que eu queria fazer as coisas do meu jeito e não do jeito de Deus, não exatamente o que Ele queria para mim. Não tava, bom, dava passos e achava que assim estava bom. Então Deus continuava chamando, porque isso me incomodava. Ainda que eu tivesse deixado de ir para festa, deixado de viver uma vida assim como cômoda, como nem ir para a igreja, para as coisas de Deus. E ter dado esse passo de, bom, não faltar mais à missa, de me engajar nos grupos que eu poderia, né, procurar algo a mais na igreja. Mas assim, ainda como do meu jeito. Então, bom, passando o tempo, eu não queria mais fazer faculdade de farmácia, eu quis fazer faculdade de medicina. Então, no ano de 2013, com o apoio dos meus pais, mudei de cidade de novo e fui morar em outra cidade para fazer o pré-vestibular e tentar a faculdade de medicina. E aí, bom, nesse ano eu comecei a namorar, então achei que esse seria, bom, a minha vida agora. Vou casar, quero ter um namoro santo, uma família santa, ter muitos filhos, ser médica e, bom, assim eu queria alcançar a santidade. Mas nunca parei e perguntei sinceramente para Deus o que Ele queria de mim. Como Ele me queria fazer santa. Não, mas eu queria alcançar a santidade, mas pelo caminho que eu escolhi. E, bom, assim segui, terminei esse ano de pré-vestibular. No ano seguinte eu passei na faculdade.
Também nesse ano de 2014 conheci a família religiosa do Verbo Encarnado, primeiro com sacerdotes que estavam na paróquia que eu comecei a frequentar, comecei a fazer direção espiritual e achava que eu estava buscando o caminho de santidade, de verdade, mas novamente a meu modo. Eu não perguntava sinceramente para Deus o que Ele queria de mim. Eu simplesmente fazia o que eu achava que estava bom. E assim fiz meu primeiro exercício espiritual, mas eu não estava disposta realmente, não deliberadamente, eu não pensava como, não quero ouvir a voz de Deus. Eu falava, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero saber o que Ele quer para mim, mas eu tinha um olhar fixo nos meus planos. Eu pensava, eu quero ser santa, mas assim, casando, tendo filhos e sendo médica. Então, assim foi passando o tempo, e segui mais próxima, não, da família religiosa. E Deus me mostrou primeiro o lugar onde eu queria me santificar, o lugar o meu lugar na igreja, e depois eu descobri minha vocação. Então eu sabia que aí eu tinha encontrado o que eu queria. Bom, eu fiquei muito movida, gostava muito do jeito como eram celebradas as Santas Missas pelos pares do Instituto, o jeito que eles viviam a vida religiosa, não? E depois conhecendo os apostolados que iam fazendo, quando chegaram as irmãs, eu conheci as irmãs, o jeito que eles viviam a vida deles e como eles passavam Deus para os outros, né? Como eles tinham realmente Deus e transbordavam do que estavam cheios. Então, gostava muito de estar com eles, mas eu pensava que o meu caminho é o caminho do matrimônio. Então, passado o tempo, no ano de 2017, já estava na metade da faculdade, já não namorava mais. Mas algo me inquietava. Nada me saciava, digamos. Eu queria buscar cada vez mais coisas para fazer na igreja, mas eu podia estar em 1000 grupos, pensar em 1000 coisas, querer ocupar todo o meu tempo com catequese, grupo de jovens, grupo de espiritualidade, grupo de estudos, mas eu ainda sentia que falta alguma coisa. Mas eu nunca pensei que esse falta alguma coisa era Deus colocava no meu coração. Deus me chamava a ser sua esposa. Esse que já era aí um germe de vocação. Mas bom, na metade do ano, teve uma missão popular no Espírito Santo. Tinham 2 ao mesmo tempo, em 2 paróquias distintas. Em uma delas estava o grupo das noviças, que eu não conhecia nenhuma. Não conhecia a messa de noviças, não conhecia nenhuma das irmãs que estaria aí, exceto uma, que era da paróquia, né, que já missionava no Espírito Santo e que ela sim eu conhecia. E depois estaria outro grupo já das professas. E, bom, chegando, falei com a madre que eu iria para a missão popular. E chegando, faltava 2 dias e eu falei, bom, eu não queria mais ir. Bateu um desânimo, falei, não quero mais ir, não vou. Falei com a madre. E ela falou, bom, você vai, pode escolher para uma das 2, mas que você esteja lá em todos os dias da missão. E bom, pela providência de Deus, eu fui para onde estavam as noviças. E no meio da missão, era quinta-feira da missão popular, vendo como elas viviam, porque eu não conhecia o dia a dia delas, não conhecia como elas viviam, assim. E eu tive esse contato maior aí na missão popular. E via que a entrega e a alegria delas, né? Essa coisa de, que todo mundo se impressiona, não? Elas não têm nada e são tão felizes. E nesse dia me veio na cabeça, bom, será que isso não é para mim também? Será que Deus não me chama a ser religiosa? Isso me deu muita alegria. Era como se eu sentisse realmente paz e não inquietação. E eu pensava, bom, mas se Deus me chama para ser religiosa, quem sou eu para falar que não? Se essa é a minha vocação, se eu tenho que ser esposa de Cristo, eu posso pensar em 1000 caminhos de que eu não vou ser feliz. E não, eu tive essa certeza, digamos. E eu falei com essa irmã que eu conhecia já. Falei, bom, estou pensando na vocação, mas isso nunca me aconteceu antes. E o que eu faço agora? Ela falou, bom, conversa com a mestra de noviças, porque seria uma pessoa muito boa para tirar suas dúvidas e tudo.
Eu falei, não, não vou falar com a madre. Eu tenho pra falar com a madre, não vou pedir pra entrar no convento, eu nem sei o que é isso que tá acontecendo. E ela falou, não, ela vai conversar com você, você não vai marcar uma data pra entrar no convento. E bom, com a graça de Deus, no outro dia eu conversei com a madre e, bom, foi realmente muito bom, porque eu pude tirar minhas dúvidas e falar com quem saberia me ajudar a discernir. E ela me pediu para conversar com o meu diretor e assim foi que no outro dia, ainda que estava tendo uma missão popular paralela na paróquia onde meu diretor era pároco, ele apareceu aí nessa paróquia que eu estava. Então, realmente a mão de Deus vai movendo a nossa história, né? E eu fui falar com ele, padre, tô com dúvida na vocação, mas é estranho isso, eu nunca pensei em ser freira, tô na metade da faculdade, eu sempre quis casar e ter filho, mas ao mesmo tempo isso me deixa muito feliz. Se Deus me chama a ser religiosa, eu vou deixar tudo e eu vou pro convento, mas eu preciso ter certeza. Então, eu queria essa certeza para dar o passo. E ele falou, bom, não é assim que você vai ter essa certeza metafísica, não vai aparecer nenhum anjo para te falar que essa é a sua vocação, mas é uma convicção moral que você tem. Você sabe se você está sendo chamada à vida religiosa. E eu falei, bom, então eu sei, padre, é isso mesmo. Sim. Porque esse desejo de se entregar, essa alegria de querer ser religiosa, não podia ser nem o demônio me inspirando, porque ele não inspiraria uma coisa dessa. E bom, tampouco viria da nossa carne, não? Então eu falei, vou deixar tudo e eu tô indo pro convento. Então, bom, assim foi que conversei com a Mari mais uma vez e falei toda a situação, falei o que o meu diretor tinha falado. E ela falou, bom, então resolve o que você tem pra resolver e assim que der eu te espero lá. E o que eu tinha pra resolver era o financiamento da faculdade. Então, eu cheguei em casa quando acabou a missão popular e eu tava tão feliz que, bom, eu não expliquei nada para os meus pais, eu só falei, mãe, eu quero ser freira, tô indo pro convento. E bom, ela falou, calma que as coisas não são assim. E eu falei com ela, não mãe, a gente só tem que resolver a questão do financiamento. Me ajuda, faz a trintena, porque eu também tô fazendo a trintena São José, que uma das irmãs tinha me indicado. Me deu o folhetinho da trintena. E eu comecei a rezar essa oração na segunda-feira. E bom, minha mãe ficou preocupada porque ela falou, como você vai deixar sua faculdade pela metade? E se isso não der certo? E se é fogo de palha? O que você vai fazer depois? E eu falei, mãe, não é fogo de palha. Deus me chama e eu quero ser religiosa. E bom, assim foi que Deus também começou essa conversão na minha família, não? Por intercessão de São José. Então, comecei na segunda, na sexta-feira, o meu pai tinha voltado de viagem e a minha mãe foi contar para ele toda a situação. Que, bom, a gente não tinha esse dinheiro, não tinha o dinheiro para pagar o financiamento. E a minha mãe se preocupava muito com isso. Falava, o que a gente vai fazer? Porque é muito dinheiro. E bom, ela está decidida a ir para o convento. E aí veio essa resposta de Deus também para minha mãe, quando ela viu que o meu pai tinha ficado muito tranquilo. E ele falou que eles poderiam me ajudar, não sabia como eles iam fazer, não sabia que jeito eles iam dar, mas que de alguma forma ele me ajudaria a pagar. Ajudaria não, ele pagaria o financiamento para mim. O mosquito tá me ferrando. Bom, assim foi que os meus pais viram também que isso era uma resposta de Deus, porque se ele me chamava, ele daria um jeito de tirar esses obstáculos, não? O que ele queria era a nossa confiança, porque se ele não inspira desejos irrealizáveis em nós. Então, o que estava da parte dele, ele faria com certeza, mas seria que ter, bom, o meu primeiro passo, o passo dos meus pais também, porque essa entrega é a entrega de toda a família, não? Um religioso diz sim, mas os seus pais também estão dizendo sim, porque eles estão entregando o seu filho a Deus. Assim foi que com um mês e meio eu consegui, com a graça de Deus, resolver todas as coisas, cancelei minha matrícula, fui atrás de resolver todo o processo do financiamento. E os meus pais me ajudaram muito porque, bom, precisava juntar dinheiro para comprar passagem, para vir para o convento. Então comecei a vender minhas coisas, vender os livros da faculdade, vender as coisas que eu tinha. E assim, com um mês e meio, eu vim para o convento e eu vim realmente sem passagem de volta, porque bom, era o passo que eu tinha que dar e sem voltar atrás.
deixei a faculdade, deixei a minha família, mas realmente o que Jesus fala é que a recompensa do cêntuplo por um. Mas realmente, o que Jesus fala, que ele recompensa, não? Com o cêntuplo por um. E isso é verdade, porque nada do que a gente deixa pode se comparar ao que a gente ganha na vida religiosa. Tanto em questão dos irmãos que a gente ganha, de tudo aquilo que Deus dá, porque nada nos falta. Mas é preciso que a gente dê esse passo, não? Então, bom, assim, que mesmo sem nunca ter conhecido nenhuma religiosa, mesmo querendo ser mãe, ser esposa, assim, Deus realizou esse desejo em mim, não? Porque nós somos esposas de Cristo e mãe das almas. Então, esse desejo, essa ânsia do nosso coração se cumpre perfeitamente na vida religiosa. Bom, não tenham medo, e se Deus chama essa vocação mais alta, bom, coragem e adiante, porque a vida religiosa realmente é muito linda. Tem suas cruzes, tem suas dificuldades, mas que com a graça de Deus, bom, assim como na vida matrimonial, na vida de leigo consagrado, Deus nunca deixa de dar graça àqueles que se confiam a Ele. Bom, salve Maria, fiquem com Deus.